estrategista de Portugal avalia o seguinte: nós vamos perder o resto do Brasil, o que era o Brasil. Então, vamos nos concentrar na Amazônia. Por quê? Porque nós só temos duas entradas e a gente consegue controlar todo o interno. Nós temos aí, tanto que vai ser construído o Forte de Belém, vai ser reforçado, e vai ser construído o Forte de Macapá. Então, de tal forma que... O São José em homenagem ao rei, né? O Forte São de Macapá, José de Macapá. Em homenagem ao rei. Sim, isso, a cidade de Macapá também era... E aqui o Forte do Presépio, porque foi numa época de Natal. Exatamente. Que também é o nome de Belém em função disso. Exatamente, é em função disso. É uma história também muito interessante. Então, o que é que acontece? Todos os olhares de Portugal estão voltados para cá. Eles tinham uma contenda a resolver com a Espanha, que era a questão da delimitação dos limites. Então, se constitui uma grande comissão presidida pelo irmão do Marquês de Pombal, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que no Pará não tem, só em Santarém que reconhecem que ele tem uma rua importante lá. Mendonça Furtado é a mais importante de Santarém. Pois é, mas aqui em Belém, onde ele foi o grande incentivador de todas essas coisas, nós não temos nenhuma homenagem ao Mendonça Furtado. Então, ele vem para cá presidindo, dirigindo esta comissão, da qual fazem parte diversos sábios e matemáticos. Ele veio e o Land esse passeio. O Land veio como riscador de mapas, como se chamava, como cartógrafo. Então ele veio como membro de uma comissão. Dessa comissão, mas veio numa situação muito inferior, que era a condição de... Porque também ele sonhava com o Eldorado, ele gostava, ele é, digamos assim, é um cara do iluminismo e que ao mesmo tempo dominava a cultura, mas tinha grandes interesses em negócios. Tomou açaí e ficou. Tomou açaí e ficou. O paraense é muito receptivo, imagina como não deve ter casou recebido. 3 vezes aqui. Pois é, isso As aí paraenses foram muito acolhedoras. E aí, quanto tempo ele passou aqui, professor? 40 anos. Ele chegou aqui com 39 e morreu 40 anos depois. E morreu rico, porque ele era dono, esses casamentos ele acumulou vários dotes e também com a atividade comercial dele. Ele nunca parou, por exemplo... Mas ele recebia, por exemplo, para fazer o projeto da catedral? Não, ele era comissionado do rei. Ele tinha um salário, uma patente militar e tinha um salário que só deixa... É verdade que naquela época, quando ele fazia, por exemplo, o projeto da catedral, ele já vendia todo o material junto? Ele vendia... Aí ele já ganhava uma ponta lá, uma comissão exatamente, de quem mandava o material? Certeza, o material todo vinha de lá? O material de construção era comprado aqui, era produzido aqui. Sim, a pedra e cal. Tá, mas, digamos, as tintas, os quadros, possivelmente, por exemplo, ele O revestimento da igreja todo, que é belíssimo, isso tudo veio de lá. Exatamente. E tudo já projetado por ele. Ele vendeu esse material. Não, por exemplo, mais importante do que isso, por exemplo, são os quadros. Por exemplo, ele traz para cá, para Belém, alguns dos mais importantes quadros dos mais importantes pintores de Portugal, dos pintores que estão na moda. Por exemplo, o pintor que faz a carruagem na qual a Dona Maria vai se casar, não sei o quê, que é o Pedro Alexandrino de Carvalho. Então, esse Pedro Alexandrino de Carvalho tinham 8 quadros dele na catedral, que sumiram, não se sabe qual foi o destino que foi dado, e restaram 2 na igreja de Santana. Então, esse pintor, que é o pintor da construção, da reconstrução de Lisboa, porque naquele período Lisboa foi destruída por um terremoto em 1755, 2 anos depois dele ter chegado aqui. Então, ele fazia isso. Ele tinha fábrica de telha, tijolo... Sim, ele fazia, acontecia, não tenha dúvida. Das obras dele, que são quantas, mais ou menos? Com destaque. Não, com destaque. A fachada da catedral, a catedral é o que é depois da intervenção do Land. Já existia uma igreja, ele catedral já fez estava a fachada. Sendo construída. Não, ele fez a arquitetura de interiores. Não, ele não só fez a fachada, como ele redesenha. Quando ele chega aqui, a catedral já estava, digamos, até os muros da parte principal já estavam mais acima, na cornija, que é aquela linha, aquela linha assim, ele que deu divide. a
acabamento final. Então, ele faz as torres e faz as salas do fundo, o altar-mor. Ele, digamos assim, dá magnificência àquela igreja. Depois da catedral, Palácio dos Governadores, chamado Palácio Lauro Sodré. Igreja de São João, a igrejinha de São João, que é considerado aí por alguns um primor, uma joia da arquitetura mundial. Pena que não fica aberta constantemente para a gente visitar. Pois é. E a igreja de Santana. Esses, digamos, estão os grandes projetos. Ele trouxe até uma relíquia para a igreja de Santana, né, para enriquecer. Pois é, como ele era muito devoto de Santana, ele inclusive ajudou com recursos dele a construir a igreja de Santana. Ele trouxe, como é que se diz, certificado, autentificado pelo cardeal de Bolonha, uma relíquia que seria do fêmur de Santana. Então, isso, infelizmente, nos anos 70, essa relíquia foi roubada, não por conta da relíquia, mas por conta do ostensório. Do ouro da embalagem. Exatamente. Então, isso, quer dizer, eu costumo dizer, que o Landi teria pensado em todos os mínimos detalhes na Então, na verdade, são essas 3 igrejas. Não, mais o Carmo. Sim. Mas o Carmo... A Igreja do Carmo. O miolo principal da Igreja do Carmo e da Ordem Terceira do Carmo, a Ordem Terceira de Santo Antônio, também, a Ordem Terceira de Santo Antônio, alguns casarões residenciais que ficavam na Rua dos Mercadores, que é hoje João Alfredo, e justamente um que sobrou fica na esquina da João Alfredo com Avenida Portugal? Não. João Alfredo já no Largo de Santana, já no Largo das Mercês. Na frente onde era a sapataria Carrapatoso. É hoje uma loja de departamentos e assim por diante. Foi dividido, mas aquela casa também foi construída por ele. E essas são as principais. A Capela Pombo, que hoje pertence à universidade. E que está sendo recuperada. E que estamos em fase em finalização também. Ele chegou o quê? Umas 20 obras de... Não. Além disso, ele construiu, por exemplo, do Pombo, o engenho dele, a obra do engenho Murutucu, que ainda existe, as ruínas. Aqui mas a capela, exatamente, a capela do engenho Murutucu, que era uma instalação industrial muito interessante, inclusive, por exemplo, com o uso de energia das marés. Hoje que nós discutimos essa questão... Ele, naquela época, ele usava... Os portugueses são chegados a essa questão, de energia com maré. Exatamente, mas não era só ali, quer dizer, uma grande quantidade de engenhos eram movidos por energia da maré, né? Então, ele faz também várias casas de engenhos de grandes nomes, como o Ambrósio Henrique Pombo, que era o dono da Capela Pombo, ali na esquina da Manel Barata com Campos Sales, ali era a casa de Belém Então, a Belém do Landi era o que se chama hoje Centro Histórico. E até a Praça da República. A Praça da República já devia existir. Ele, para vir com o engenho dele, era uma viagem monstruosa. Não, ele podia ir de canoa. Sim, e era bem mais rápido se ele fosse pelo Rio Guamá. Era muito mais rápido pelo Rio, isso aí é de Belém. Mas ele tinha uma casa em Belém com 80 escravos, o que mostra a capacidade, como ele era rico, porque esses escravos eram os operários das obras. E então, eram operários ele fazia o projeto, ele vendia o material, ele construía, nada bobo, Tanto esse empreendedorismo dele é muito elogiado depois deles viverem as turras, ele e o irmão do Marquês de Pombal. A um determinado momento, ele escreve para o irmão, dizendo que eles estão querendo armar um dos casamentos do Landi com o filho com a filha de um dirigente aí de uma cidade, Gurupá, algumas coisas dessas aí, e ele diz, olha, nós precisamos de homem com esse perfil.
homens empreendedores, homens... Aí ele mandou uma carta para o irmão dele vir de lá. Não. O irmão do Marquês de Pombal avisa para o Marquês de Pombal que, vou fazer o casamento do Lande com esta herdeira aqui, deste cara, porque nós precisamos de homens dessa natureza para empreender o sonho de Pombal dessa Flávio, nesses estudos do fórum, vocês não conhecem os filhos dele, não? Os descendentes Não, ele teve filhas, né? Ele teve filhas... e aí por isso também se perdeu o nome, né? Tanto que dizem que a capela do Engenho Murutucu ele fez para o casamento de uma das filhas, né? Então tem teorias, já se falou sobre isso. Num determinado momento, hoje eu acho que essa hipótese é bem menos verdadeira, mas ela já teve mais força de que uma das netas do Lande teria sido a avó ou mãe do José Bonifácio de Andrade e Silva, que elas teriam saído daqui, casado com coisa e foi para Minas Gerais, onde teria sido mãe ou avó. Agora, professor, um detalhe interessante. Agora, em função dos 400 anos de Belém, o Fórum Lande, com vários parceiros, vai montar uma maquete. Uma maquete do Centro Histórico de Belém, um negócio grande, me parece que de 7 metros. 7 por 5. Isso 35. Vai ficar exposto lá na sede do Fórum Lande, na Praça do Carmo. Ela já está em confecção. Como foi feito esse trabalho? Dê detalhes para nós. Tá. Primeiro, isso foi primeiramente uma iniciativa do arquiteto Aldo Urbinati, que é de uma família paraense e que é um arquiteto muito sucesso no sul do Brasil, em São Paulo. É o autor do Master Plan de Inhotim, aquele jardim botânico extraordinário em Minas Gerais, próximo de BH. E que mantido, diga-se, pode-se fazer uma crítica, sim. Não, hoje mantido pela Vale do Rio Doce, que investe muito lá, mas não investe tanto quanto investe lá. Mas é verdade, o rio não está tão doce para ela agora. Mas não. Vamos lá. Mas então, hoje o Inhotim é mantido lá pela Vale e... fizemos essa... Mas, então, E ele tomou a iniciativa de, agora, quando ele fazia 40 anos, nos 400 anos de Belém, eu tenho que fazer alguma coisa na minha terra, e nos procurou o Fórum Lande. Olha, essa ideia, porque na Europa, por exemplo, os grandes escritórios de arquitetura gostam muito de trabalhar com maquete física, né? Não só com aqui, nós damos mais a maquete eletrônica. E todas as grandes cidades do mundo têm uma maquete, né? Uma maquete do centro histórico, uma maquete... Então vai ser uma belenzinha lá. Uma belenzinha em escala 1 para 250, né? Mas vai pegar 7 metros por 5 de profundidade. Quantas pessoas vão trabalhar para Então, além do Aldo, que tomou a iniciativa e convidou e apresentou esse projeto para o Fórum Lande, nós estamos precisando, inclusive, de apoio para concretizar tudo isso. A universidade está apoiando, a Prefeitura de Belém está apoiando, mas para fazer este sonho em 30 dias, que é o período que está mais ou menos projetado, vão trabalhar umas 40 pessoas, alunos Vem a equipe do Aldo com 10 pessoas e nós aqui, professores e alunos de arquitetura da UFPA. A gente está convidando também... Os levantamentos todos já foram feitos? Estamos trabalhando feito doido para fazer esse levantamento. As fachadas todas serão reproduzidas? As principais, né? As principais. A ideia é que, digamos, a volumetria toda vai ser reproduzida. Muita mangueira? No centro histórico não tem muita mangueira. Não, é onde se concentram as mangueiras. Não, mas a Cidade Velha Cidade Velha e Campina. Então, tu tens mangueira na Praça da República, que vai até a Praça da República. Sim, mas a Praça do Carmo é cheia de mangueira. Carmo, pois é. Mas Praça do Carmo, Praça da Catedral, Largo da Sé. Mas as ruas, graças a Deus, não vai estar... Que ia dar um trabalhão do caramba. Trabalhão. E nessa época, as mangueiras têm que estar carregadas com fruto amarelo e assim por diante. Exatamente. Professor, eu agradeço essa nossa conversa, é muito interessante. Agora,
Nós começamos agora e vamos até o final de janeiro falando sempre sobre recorte dos 400 anos de Belém, assim por diante. Sucesso na maquete, quando ela estiver pronta, nos avise, que nós queremos mostrar para o telespectador. Com certeza. Muito obrigado por essa oportunidade de divulgar o Fórum Land, divulgar essa maquete, que vai ser um presente para Belém, né? Vai ser uma atração turística sempre, quer dizer, as pessoas vão poder visitar e a gente quer fazer desse evento da construção da maquete um momento de muita interação da cidade, fazer visitas, convidar pessoas. Mas quem vai se identificar lá dentro. Exatamente. Muito então, obrigado. Essa é a ideia. Logo depois do intervalo, vamos falar de agronegócio. Estará aqui conosco o zootecnista Guilherme Minsen. Eu volto já.